Meus amigos, vocês já devem estar cansados de saber que comprar o carro ideal aqui no Brasil nos dias de hoje não é uma tarefa nada fácil. A cada ano que se passa, os valores de mercado dos veículos só vêm aumentando, enquanto a qualidade só piora. E isso não vale apenas para os carros 0 km, estou falando justamente dos usados. Porém, calma que nem tudo está perdido. Ainda é possível encontrar no mercado boas opções honestas, econômicas e que dificilmente vão te deixar na mão. Então, se você está pensando em trocar de carro ou até mesmo comprar o seu primeiro carro, porém não quer gastar muito dinheiro com combustível e com o próprio veículo, este vídeo foi feito especialmente para você. Sim, você mesmo! Pois no vídeo de hoje reunimos as 5 melhores opções de carros extremamente econômicos até R$43 mil. E olha que procuramos trazer carros que agradam todos os estilos e gostos. Então assista o vídeo até o final, que com certeza um desses carros vai te agradar. Mas antes de mais nada, eu peço a você que deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal se ainda não estiver inscrito, para não perder outro vídeo como este aqui. Agora sim, aperte o cinto e vamos lá! A primeira opção que eu vou indicar no vídeo de hoje é o Toyota Etios XLS 2014, que é uma escolha bastante racional no mercado de seminovos. Este carro foi lançado em 2012 e ele a princípio não teve uma recepção muito boa em relação ao seu acabamento, pois o seu visual na época foi considerado um pouco simples demais e sem graça por boa parte da imprensa especializada e consumidores. Então, para resolver isso e outros pontos que também foram criticados, a Toyota promoveu correções pontuais a cada modelo. E o Etios XLS 1.5 2014, que é justamente a versão do carro que eu estou indicando, é uma prova viva disso. Encontrado no mercado por valores entre 40 e 43 mil reais, o hatch oferece um bom custo-benefício. Esteja ciente que o Etios não encherá os olhos daquele consumidor que está procurando um carro mais novo, que tem um visual de 0 km, por exemplo, pois é um carro que tem um visual já datado, ou seja, ele acabou não envelhecendo muito bem. Mas pelo que ele custa, o Etios tem um pacote bastante interessante. Ele já vem com direção elétrica, ar-condicionado, travas e vidros elétricos, sistemas de som com CD e MP3, entrada USB e ajuste de altura do volante. Essa versão é disponível apenas com transmissão manual de 5 marchas, e o seu motor 1.5 agrada bastante no desempenho. E justamente por ser um carro bastante compacto, ele tem bons números na pista. Em média, o carro demora 11,1 segundos para fazer um 0 a 100 na arrancada. E o seu consumo também é dos bons, e por isso ele está na lista de hoje. E óbvio que o consumo é algo que você tem que levar muito em consideração nos dias de hoje. De acordo com o Inmetro, abastecido a gasolina, o carro chega a fazer 12,4 km por litro na cidade e 13,4 km por litro na estrada. Nada mal, né? É verdade. Resumindo, o Etios é uma excelente opção no mercado de usados para quem não tem uma família muito grande e está procurando um carro compacto e seguro para o dia a dia. Além disso, o conjunto da obra do carro também é bastante interessante, pois a operação de todos os comandos do veículo é bem macia. A direção elétrica é bastante ajustada e boa de guiar, e os engates do câmbio são muito precisos. E a suspensão do carro também é muito boa. Ela lida muito bem com as imperfeições das ruas esburacadas aqui do Brasil. O Etios é daqueles carros que passam por cima de buracos, lombadas sem sacudir ou incomodar os ocupantes que estão dentro do veículo. E agora, em relação a valores, que também é algo muito importante, eu vou começar falando sobre o seu seguro, que em média é de R$ 2.100, que convenhamos, é um preço acessível para essa categoria de veículos. E ao contrário do que muitos pensam, o Etios não sairá caro na hora da manutenção. E este carro também tem uma baixa desvalorização no mercado, que são aproximadamente 7,6 ao ano. E aí, já achou o seu carro? Calma que tem mais. Agora vamos falar de um carro que é bastante injustiçado por muitas pessoas. Eu estou falando da última geração do Ford Ka, o Ford Ka 1.0 SE Plus, de 2018. Este é um excelente carro que muitas pessoas têm receio na hora de comprar, e eu vou explicar o porquê. Isso acontece pois o carro saiu de linha, e há alguns anos, como todos sabemos, a Ford saiu do Brasil. E as pessoas têm muito medo de comprar o carro por conta disso. Claro que fica um pouco mais difícil de encontrar peças, e com isso o preço acaba subindo. Só que não se preocupe, peça para esse carro não vai faltar de jeito nenhum. É claro que se compararmos com outro carro popular, o preço das peças do Ford Ka, por exemplo, é um pouco acima, mas não é nada de absurdo, como muitas e muitas pessoas desinformadas dizem por aí. Hoje em dia, com acesso à internet, isso fica muito mais fácil, né, de encontrar peça para carros, por exemplo. Se fosse antigamente, há uns 10, 20 anos atrás, a história seria completamente diferente. Mas as peças da Ford sempre foram mais caras
caras do que as outras montadoras, por exemplo, mesmo quando a Ford ainda atuava aqui no Brasil. Mas mesmo assim, vamos lá, vou colocar na balança o pacote, mesmo com a manutenção um pouco mais cara, mais complicada e as peças um pouco mais caras, o Ford Ka sem dúvidas ainda é o popular que mais vale a pena comprar. Calma que eu vou te mostrar o porquê. Vamos lá, vamos falar de alguns pontos positivos desse veículo. A dirigibilidade desse carro é muito boa, pois a sua direção elétrica é extremamente macia e o carro no geral para um carro popular é muito confortável e bem equipado. O 0 a 100 desse veículo é de 13,9 segundos, que é um número ok para o segmento do veículo. O carro em geral é muito, mas muito agradável para o dia a dia. Eu particularmente conheço algumas pessoas que têm este modelo do veículo e todas elas amam o carro. Bom, mas vamos lá, é um carro que dificilmente vai te deixar na mão, ele não costuma quebrar ou dar problemas, não é um carro difícil de manter como algumas pessoas dizem por aí. A revenda desse veículo ainda assim é muito boa, pois mesmo existindo o preconceito que eu falei, existe sim uma boa procura por este veículo. Pois vamos lá, eu estou falando de um Ford Ka de 2018. Se compararmos aí com um carro que chega próximo, um carro popular que chega próximo ao Ford Ka, vamos falar do Onix, o Onix da vida aí. Você pega um Onix de 2015, 2016 pelos mesmos valores, ou até mais caro. E o Onix é um carro que bebe bastante, e o desempenho dele deixa muito a desejar. E o Ford Ka também compensa muito pela sua economia. Trata-se de um carro muito, mas muito econômico, meus amigos. Segundo o Inmetro, ele faz 13 km por litro na cidade e 15,1 km por litro na estrada. E na estrada eu diria que esses números são até melhores do que isso. Outro ponto que eu acho muito legal neste carro é o porta-celular que ele tem na parte central e superior do painel, que serve muito bem para você deixar ali seu celular carregando ou até mesmo colocar uma carteira. Lembrando que nele tem uma entrada USB para carregar o celular e uma entrada auxiliar. E isso nos dias de hoje, de fato, é algo muito legal e muito útil. E este compartimento ainda pode ser regulado para você deixar o seu celular ali, como se fosse um suporte para celular mesmo. Simplesmente sensacional. Mas claro que nem tudo são pontos positivos, né? Nem tudo são flores neste veículo. Eu diria que o principal ponto negativo desse carro é o seu porta-malas, que é extremamente minúsculo. São apenas 257 litros, meus amigos, que realmente é muito pouco até para um carro popular e compacto. E outro problema que apresenta na versão de 2018 no porta-malas é que acaba entrando um pouco de água. Mas calma que isso é algo que dá para resolver. Existem vários tutoriais aqui mesmo no YouTube que você consegue ver e fazer com tranquilidade. E este problema só foi resolvido na versão de 2019. Então se você acabar comprando o Ford Ka 2018, esteja ciente que ele pode estar com este problema. Agora vamos falar de outra proposta de veículo, pois eu vou indicar o Renault Duster 1.6 de 2012. Este é um carro muito robusto, que aguenta muito bem o tranco e que é muito duradouro. Este é o primeiro modelo da Duster de fabricação. Diferente do Ford Ka, o porta-malas dele é muito bom, são 475 litros. Tem espaço para você levar o que você quiser. E sim, meus amigos, é possível comprar uma SUV boa com 40 mil reais. Claro que estamos falando de um carro de 2012, é um carro um pouco mais antigo, porém que é muito bom e confiável. Mas claro que se compararmos a outras SUVs, este é um carro mais simples em questão de acabamento, o desempenho também não vai ser o forte dele. Esse definitivamente é um carro para quem procura bastante espaço, uma pessoa que tem uma família grande, que realmente precisa de um carro maior. Sob o capô ele traz um motor 1.6 flex de 115 cavalos de potência, acompanhados a 15,5 kg de torque. Além disso, o câmbio é manual de 5 marchas. Em relação ao consumo na cidade, claro, sempre abastecido a gasolina, ele roda cerca de 10 km por litro, e na estrada ele roda 10,7 km por litro. E é óbvio que se a gente comparar com outros carros dessa própria lista, a Duster bebe um pouco mais. Mas estamos falando de uma SUV, que é um carro bem maior e mais pesado. E para essa categoria, a Duster se sai muito bem, tem números bastante interessantes. E é por isso que ela está nessa lista de hoje. É uma SUV bastante confiável e econômica, que você consegue encontrar por menos de 43 mil reais. Sacou? É claro! Então, se você tem uma família grande e os carros compactos não te atendem, a Duster vai ser uma boa opção. E agora, se a Duster não for o suficiente e você tiver uma família ainda maior,
e precisar de mais espaço? Temos uma minivan, que é outro carro excepcional. E é claro que eu estou falando da Chevrolet Spin LT 1.8 de 2014. A Spin se destaca no seu espaço interno nessa versão de 5 lugares. De série, a minivan tem airbag duplo, freios ABS, direção assistida, trio elétrico, volante multifuncional, sistema de som com CD, USB e Bluetooth e entre outros recursos. Debaixo do capô, seu motor 1.8 entrega 108 cavalos e 17,1 kg de torque, com um câmbio manual de 5 marchas. E não se engane, mesmo sendo um veículo maior e bastante pesado, de fato é um carro muito esperto, só quem já dirigiu uma sabe do que eu estou falando. Em relação ao seu consumo, o carro faz em média 7,9 km por litro na cidade e 10,6 km por litro na estrada. E claro, o porta-malas desse carro é extremamente gigantesco. São 553 litros de espaço. Meus amigos, se você deitar os bancos então, dá pra você colocar até um Kwid lá dentro. Brincadeira, meus amigos, calma, brincadeira. Pra quem tem Kwid aí, calma. É apenas entretenimento. Ah, bom. E a Spin também é um carro que se tornou muito popular. É um veículo que tem uma grandíssima procura. E é um carro ótimo para revenda. Então se você comprar uma Spin, você não vai precisar se casar com ela. Outro ponto positivo é que também trata-se de um carro muito, mas muito forte, que dá conta de qualquer recado e dificilmente vai te deixar na mão. Este veículo, sem dúvidas, foi feito para aguentar os motoristas brasileiros. Se é que você me entende, né? Então você já sabe, se você precisa realmente de espaço, a Spin 2014 é melzinho na chupeta, meus amigos. E por último, mas não menos importante, temos um carrinho que virou o símbolo de carro econômico. E é claro que eu estou falando do Volkswagen Up, que é um dos carros mais compactos, seguros e econômicos da atualidade. Em questão de segurança, o Up tirou nota 5 de 5 nos testes. Mas esteja ciente que trata-se de um carro bem simples em relação a acabamento e equipamentos. O acabamento interior da parte superior das portas, por exemplo, não tem nem aquele plástico duro, é direto na lata, meus amigos. Que é algo que tinha lá no Ford Ka de segunda geração, aquele Ka de 2 portas. Eu realmente, quando vi isso no Up pela primeira vez, confesso que me pegou de surpresa. Mas esta é a proposta do carro. É um carro bastante simples, que é bastante confiável, confortável, econômico e que tem a manutenção muito barata. Volkswagen, né, meus amigos? O que esperar, né? Este carro justamente foi feito para ser o carro básico para o dia a dia. O carro ideal para você usar no dia a dia. Aquele carrinho ali que cabe em qualquer vaga e não vai te dar nenhuma dor de cabeça. E claro, o ponto principal desse carro, como eu já disse, é a economia, que é o que faz esse carro ser muito, mas muito vendido. E combustível, economia é algo que você precisa levar em consideração hoje em dia. A não ser que você seja muito rico, mas eu acho que se você está assistindo esse vídeo, não é seu caso, né, amigão? Caracas. Vamos lá, na cidade, abastecido a gasolina, este carro faz 13,5 km por litro e na estrada 14,6 km por litro. Porém, eu afirmo aqui para vocês, na estrada ele faz muito, mas muito mais do que isso. Eu também tenho bastante amigos que têm este veículo e eles afirmam que na estrada este carrinho faz cerca de 20 km por litro. Então olha só, hein? E também, como eu já disse, sendo um legítimo Volkswagen, manutenção e peças não vai ser o problema. Só esteja ciente que é um carro bastante compacto, né? Ele é um carro muito pequenininho. Então, se você já tem uma família maior, esse aí não vai ser o carro para você. O Up é um carro que está fazendo muito, mas muito sucesso entre os jovens, né? Que não tem uma família muito grande. E aí sim é o carro perfeito. Pode comprar sem medo. Então, meus amigos, essa foi a lista das 5 melhores opções de carros econômicos até R$43 mil. Como eu já tinha dito no início do vídeo, procuramos variar bastante na lista e colocamos todos os segmentos de veículos que entra dentro do valor que foi estipulado. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses carros te chamou mais atenção e qual deles você compraria? E se você tem algum desses, compartilhe com a gente a sua experiência. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, peço a vocês que deixem o like, inscreva-se no canal se não estiver inscrito e ative o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Me despeço de vocês, falou e até mais. Fui!